O Rhodococcus equi é uma bactéria de grande importância na medicina veterinária. Ela está associada a graves pneumonias em potros nos primeiros meses de vida, sendo reconhecida então como um patógeno de grande impacto na criação de equinos. Ela é uma bactéria gram-positiva que possui metabolismo aeróbico e hábito saprofítico. Ela se adapta bem ao solo e ao trato gastrointestinal dos animais. Ela infecta o interior das células, os pulmões e também outros órgãos, como por exemplo os intestinos. Pela diferença ambiental de cada criatório, como a temperatura, o pH do solo e o excesso de poeira, o manejo realizado e a quantidade de potros na propriedade, faz com que esta doença possa ser endêmica em algumas regiões, esporádicas em outras ou até mesmo desconhecida. O principal sintoma da infecção por Rhodococcus equi é a pneumonia com vários abscessos pulmonares. Alguns animais podem apresentar outros sintomas, como febre, tristeza, prostração, rejeição ao leite e alimentos, aumento da frequência respiratória e tosse. Mas também há relatos de animais que não apresentam nenhum sintoma. Por isso, há elevadas taxas de mortalidade. O reconhecimento da doença acaba sendo tardio para um tratamento adequado. A partir dos pulmões, a bactéria pode ganhar acesso ao trato gastrointestinal pela deglutição de secreção respiratória contaminada. A sobrevivência dos potros que apresentam apenas a forma pulmonar é maior do que os que apresentam infecções também em outros órgãos. Dentre estas infecções, 50% delas são intestinais. Apresentam enterocolite, que são inflamações do trato digestivo, úlceras duodenais e abscessos, que são bolsas de pus provenientes da infecção. De 25 a 30% são policinovite, inflamação de várias membranas sinoviais ou infecção próxima à articulação. O restante de 20 a 25% divide-se entre uveites, que são as inflamações da camada média do olho, a septicemia ou infecção generalizada, osteomielites, que são as inflamações dos ossos, causadas por infecção, geralmente nos membros ou na coluna. A pericardite, que é o inchaço e irritação no pericárdio, além de nefrite, que são as inflamações dos rins e abscessos cerebrais e hepáticos. O tratamento se dá da seguinte maneira: como a bactéria é muito resistente, não são todos os antibióticos que conseguem eliminar essa infecção. Portanto, o tratamento é associado a dois antibióticos, a rifampicina e a eritromicina. Como podem ocorrer outras infecções, um terceiro antibiótico pode ser admitido, sendo o ceftiofur ou a amikacina. Existem ainda alguns efeitos colaterais severos, como a diarreia, a hipertemia, que é a elevação da temperatura corporal, e a enterocolite, que afeta a mãe do potro e pode levar ao óbito. O tempo de tratamento irá variar de acordo com a resposta do potro e a terapia que foi seguida, podendo variar de 10 a 30 dias. Mesmo sendo uma doença muito agressiva, ainda 80% dos casos são curados e apenas 20% vêm a óbito. A prevenção deve ser diminuído a contaminação de animais, não havendo uma superpopulação, e os potros devem ser mantidos em pastos, local com uma boa ventilação e evitar os piquetes arenosos. Os piquetes devem estar sempre limpos e o número de animais por lote tem que diminuir. Animais doentes devem ser isolados e o parto deve ser sempre acompanhado e em local limpo. Para o reconhecimento precoce da doença, deve ser feito da seguinte forma: observar diariamente o potro e os sintomas clínicos. É importante que seja feito um ultrassom semanal do tórax com diagnóstico precoce dessa doença. Imunização passiva é através de testes específicos para avaliar os níveis de anticorpos ao nascimento. Anticorpos que o potro vai
adquirir logo após que nascer pelo colostro da mãe. Então, se esse colostro não for de uma qualidade boa, deve ser feita a reposição desses anticorpos, usando o plasma hiperimune. Deve-se aplicar 1 litro 48 horas após o nascimento. A imunização ativa é a vacinação das éguas no último mês de gestação. Isso aumenta a quantidade de anticorpos no colostro da mãe. Então, assim que o potro nascer e ingerir o colostro, ele vai estar ingerindo anticorpos contra o rodococcus. O gênero Listeria é composto por bactérias bacilares, ou seja, possuem formato de bastonete e são muito pequenas. Elas se desenvolvem em diversas temperaturas, mas crescem mais em regiões de clima temperado e frio. São anaeróbias facultativas, usam a fermentação para crescer em locais sem oxigênio e a respiração aeróbica em locais com oxigênio. Elas toleram valores de pH entre 5,5 a 9,6. São flageladas para a movimentação, principalmente através de fluidos. Não produzem esporos e são encontradas no solo ou na água. 2 das espécies do gênero Listeria podem ser encontradas também em mais de 50 espécies de animais e em humanos, as quais podem ser assintomáticas em humanos infectados pelos micro-organismos nas fezes. As espécies do gênero Listeria que causam doenças são a Listeria monocytogenesis, que é a mais importante para os humanos por afetar e matar diversas espécies de animais e humanos em todo o mundo, principalmente através de alimentos infectados, e a Listeria Ivanov, que causa abortos acidentais em bovinos e em ovinos. A Listeria monocytogenesis e a Listeria Ivanov invadem as células hospedeiras após a fuga do fagossomo e se espalham de célula para célula pela polimerização da actina e se replicam dentro da célula, gerando a disseminação, o que irá evitar os mecanismos de defesa do hospedeiro. Pessoas e animais imunocomprometidos, fetos, mulheres grávidas, idosos e neonatos tendem a ser os mais afetados, pois eles são grupos de risco. A transmissão dessas espécies de listeria podem ocorrer através da ingestão ou inalação da água contaminada, alimentos contaminados como verduras, frutas, frutos do mar e peixes defumados, leites ou queijos não pasteurizados e em fêmeas prenhas. A transmissão é transplacentária. Grande parte das espécies do gênero Listeria é destruída pelos ácidos gástricos no estômago, mas com o uso de antiácidos ou bloqueadores, a taxa de sobrevivência dos micro-organismos aumenta, o que pode acarretar a listeriose, mesmo em pessoas saudáveis. E as infecções do sistema nervoso central se dão com a entrada da bactéria no hospedeiro por lesões na boca, nariz ou nos olhos. A listeriose é um grupo geral de desordens causadas pela Listeria monocytogenesis. Os sintomas dessa doença variam de acordo com o ser infectado. Tais sintomas podem ser febre, fadiga, rigidez e dores musculares, doença óculo-glandular, convulsões, confusão mental, dermatite, septicemia, meningite, abortos, natimortos, nascimentos prematuros, deficiência nutricional, hidrocefalia e endocardite infecciosa. O diagnóstico é laboratorial e com base no isolamento de micro-organismo, com o cultivo da amostra do fluido espinhal, do sangue e tecido cerebral, fluido do abomaso e, dependendo dos sinais clínicos, lesões e tecidos disponíveis. As espécies cultivadas em agar-sangue aparecem como colônias pequenas e translúcidas, que podem ser identificadas por meio de testes bioquímicos, amostras clínicas, alimentos, sorotipificação, técnicas moleculares, eletroforese em gel e em polimorfismo. O tratamento para os infectados por Listeria monocytogenesis pode ser feito através do uso de penicilina, ampicilina, cloranfenicol, salinomicina, sendo sensível mas resistente às tetraciclinas. Nos alérgicos à penicilina,
O tratamento é feito com trimetoprim. Para se prevenir as doenças causadas pelas espécies de listeria, em animais o melhor é não fornecer a silagem de baixa qualidade aos animais. Os estresses devem ser minimizados, os animais humanos acometidos devem ser isolados e deve ser feito o descarte de modo adequado dos materiais infectados. Não ingerir ou inspirar água contaminada, alimentos crus e mal lavados. Portanto, o gênero Listeria possui espécies letais aos animais e aos seres humanos, de transmissão fácil, que pode gerar perdas econômicas aos produtores e infecções em humanos, abortos e óbitos.